Doutora, eu quero muito cuidar da minha pele, cuidar do meu envelhecimento, mas eu tenho medo do valor, medo de gastar, medo de não ter tempo. Vem comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre planejamento. Hoje em dia, essa história de coach está super na moda e tem seus prós e seus contras. Mas uma coisa que eles falam é muito verdade: tudo que é planejado, a gente consegue executar, e aquilo que não é planejado vai ficando no esquecimento, vai ficando para depois. E quando a gente fala do nosso processo de envelhecimento, isso não poderia ser mais verdade. Nós precisamos de planejamento. Em outros momentos já falei sobre isso com vocês. Se a gente consegue se planejar, eu consigo orçar o meu valor total de investimento, eu consigo planejar quantas vezes eu vou vir ao consultório, e isso faz com que eu tenha um processo de envelhecimento ao longo dos anos melhor. Eu vou envelhecer bem porque eu estou me cuidando dentro do processo. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre esse planejamento. A gente gosta aqui no consultório, tanto eu quanto a nossa físio, a nossa esteticista, a minha sócia, nós gostamos de montar planejamentos para os nossos pacientes. Por quê? Porque eu não estou tratando aquela coisinha ali, essa ruguinha só naquele dia. Eu quero que aquele rosto se mantenha natural e belo ao longo de 10, 15 anos. E para chegar nesse objetivo e fugir aí das cirurgias plásticas, fugir de coisas mais agressivas, eu tenho sim que me preparar e fazer um pouco a pouco, todos os dias, todos os anos. Quando você começar a pensar que precisa cuidar da sua pele, que precisa cuidar do seu envelhecimento, marca uma consulta com o seu dermatologista, vem aqui no consultório, a gente vai montar o seu planejamento individualizado. A gente vai olhar para o seu rosto, a gente vai conversar sobre os seus pais, por exemplo, como foi o envelhecimento deles, para áreas corporais que te incomodam, que te preocupam, tá? Então a gente pode montar um planejamento facial, um planejamento de colo e pescoço, um planejamento de abdômen, de glúteos. Tudo isso pode ser planejado. Doutora, meu plano é a curto prazo, eu quero chegar no verão com o bumbum sarado, empinado e o abdômen em dia. Tudo bem, a gente vai montar um planejamento para isso. Adianta eu vir em dezembro querendo melhorar alguma coisa para o verão? Não adianta, eu tenho que vir antes, ao longo ali de 6 a 8 meses para chegar no verão com um resultado bacana. Adianta depois de 15 anos sem fazer nada para cuidar da pele, eu falar, eu quero agora usar um produto para melhorar minhas rugas e para me cuidar? Vai adiantar um pouquinho, mas todo o processo preventivo foi deixado de lado. Então a gente tem sim que pensar na prevenção do envelhecimento. Primeiro passo, vamos montar o seu planejamento. Eu tenho que olhar para o seu rosto em camadas: músculo, gordura, colágeno e qualidade de pele. Então vamos falar da camada mais profunda, a camada muscular. Então, 1 a 2 vezes por ano eu preciso estimular o tônus dessa musculatura. Por exemplo, na face, eu vou fazer isso com ultrassom micro focado e ele vai ganhar o posicionamento normal que o músculo tem que ter. O nosso músculo vai sim caindo, perdendo aquela firmeza, principalmente uma camada facial chamada SMAS, que é um músculo que mantém o nosso rosto no lugar, que previne aquele bulldoguinho aqui na frente. Além disso, existem músculos que eu não quero que ganhem tônus, pelo contrário, existem músculos que eu quero que relaxem. Para isso, de 2 a 3 vezes por ano, eu vou fazer a aplicação do quê? De toxina botulínica. A paciente que faz ao longo de alguns anos esse processo com a toxina botulínica, ela percebe que ela não fica com as linhas fixas, profundas, tanto na testa quanto entre os olhos, do ladinho dos olhos, os pés de galinha. Então, quando a gente faz preventivamente a toxina, eu evito rugas fixas. E isso é muito bom, porque elas são muito difíceis de serem tratadas. Enquanto elas são dinâmicas, a toxina botulínica ajuda muito a gente. E é um processo, sim, de prevenção a longo prazo. Falamos da musculatura. Existe alguma outra forma de abordar a musculatura? Hoje já é muito famoso o papel dos preenchedores de ácido hialurônico dentro das fibras musculares. Nossa, doutora, nunca ouvi falar.
Isso se chama miomodulação. A miomodulação é o benefício do preenchedor dentro das fibras musculares. Onde a gente usa isso? Em pontos de estruturação, de sustentação facial. Então, algumas pacientes minhas, elas já estão nesse processo preventivo e a gente faz pontos de preenchimento, de harmonização, que são específicos para miomodulação. São pontos onde eu vou devolver a ancoragem do músculo, onde o músculo vai poder se manter no posicionamento correto e ele vai ter um comportamento das fibras musculares que vai ser parecido com o que ele era quando ele era mais jovem. E isso faz parte da modulação muscular. Além disso, falamos do músculo, vamos falar do tecido subcutâneo. O que eu tenho no tecido subcutâneo? Gordura. A gordura no rosto, ela é compartimentalizada em pequenas bolsinhas, em grupos de gorduras específicas. A gente chama de coxins gordurosos. Os coxins têm esse nome bonitinho, né? Eles dão esse formato jovial do rosto quando eles estão no lugar e quando eles têm o volume adequado. Por exemplo, nós temos coxins gordurosos superficiais e profundos. Nós temos camada gordurosa que é mais espalhada e que é formada assim bem redondinha, como se fosse uma bolinha. Quando eu penso no coxim gorduroso aqui dessa região, ele é o que dá aquele aspecto de maçã do rosto cheinha, de bochechinha no lugar, que deixa as outras estruturas da face bem posicionadas. Quando a gente começa a envelhecer, o primeiro coxim gorduroso que some, que é absorvido, é esse aqui da frente. Então, eu tenho que repor esse volume. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou repor volume facial? Engordando? Não, de jeito nenhum. A gente vai fazer isso com ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele vai ser injetado para repor os coxins de gordura específicos que precisam ser sim reposicionados. Quantas vezes por ano eu vou fazer isso? Se a gente faz num primeiro momento de uma maneira mais agressiva, uma quantidade maior, muitas pacientes precisam desse ataque, digamos assim, terapêutico. Anualmente, depois eu vou repor pequenas quantidades e isso é o mais inteligente a se fazer. Então, num primeiro momento, quando a gente fala em harmonização com ácido hialurônico, eu vou repor esses pontos específicos de perda dos coxins e para miomodulação que eu já falei. Depois, anualmente, uma vez por ano, a gente vai repor uma quantidade menor de produto nos coxins onde existe maior reabsorção, que a gente já tem a estatística de quais são. E claro, algumas pessoas envelhecem de maneira diferente, a gente vai focar na individualidade. Então, o preenchimento desses pontos com ácido hialurônico anualmente, dentro do nosso planejamento. Ah, mas tem coxins que a gente não quer repor, né? Por exemplo, a bolinha de Bichat, que está na moda tirar. Vamos tirar quando a gente é jovem. Isso faz diferença no planejamento no futuro? Faz. Se hoje você está fazendo bichectomia, a cirurgia, para tirar aquela gordurinha redondinha que é o coxim de Bichat, daqui uns 5 anos você vai precisar fazer o que? Estimulação. Então já se planeje. Quem tira a bolinha de Bichat precisa sim de estimulação de colágeno depois, porque eu tirei volume, eu vou ter o que? Flacidez. Agora, quando eu formo aquele jaw, aquela gordurinha aqui embaixo, é a bolinha de Bichat? Muitas vezes eu preciso tirar ela? Não. O que eu preciso é quebrar a gordura superficial que existe aqui, que é um outro grupo de gordura que está acima da camada da bolinha de Bichat. E essa gordura superficial, sim, ela pode ser removida tanto com empty tears, que são produtos injetáveis, quanto com a ajuda do macrofocado, do nosso ultrassom macrofocado, e ela faz esse efeito de melhora do contorno e melhora do bulldog. A gente não quer essa gordura deslizando e caindo aqui embaixo junto com a flacidez de pele. Então, uma vez por ano, eu preciso sim tratar essa gordura e tratar essa flacidez para que eu não tenha o bulldog se formando e fazendo aquela linha que sai do lábio e vai até aqui pertinho do ângulo da questão da mandíbula, da área da mandíbula. Prestou atenção no seu rosto? Precisa desse planejamento? A gente vai colocar no nosso planejamento anual. Por quê? Porque ao longo dos meses e anos do processo,
isso vai caindo ainda mais pelo peso da gordura superficial, que não tem mais sustentação, e porque a pele já perdeu o colágeno e não consegue manter aquela gordura no lugar. Agora, ela é a gordura de Bichat? Não, ela é muito mais superficial, a gordura de Bichat é muito profunda. Por isso que a gente brinca, essa não precisaria tirar não, tá? Que essa é a estrutura. Vamos seguir com o nosso planejamento. Tratei a camada de gordura, repus o que precisa repor, tirei o que precisa tirar, né? O que vai caindo fora do lugar que eu preciso remover. Vamos falar de flacidez. Quantas vezes eu preciso estimular por ano a minha produção de colágeno? Eu preciso fazer uma estimulação inicial de acordo com o grau. Tem mulheres que mesmo mais jovens têm muita flacidez de pele. Essas mulheres no primeiro ano vão receber uma super estimulação. Elas vão receber estimulação com radiofrequência, ultrassom microfocado e bioestimulador injetável. Por quê? Porque elas têm um grau maior. Então a gente vai olhar para o paciente e individualizar. Naquele planejamento, o primeiro ano vai ser mais agressivo. A partir do segundo ano, eu tenho sim que fazer no mínimo uma estimulação por ano. Eu posso alternar os métodos porque eles têm benefícios diferenciados entre si, mas eu não posso deixar de estimular aquele rosto todos os anos. Então, uma vez por ano, além do preenchimento, eu vou sim fazer uma estimulação. Ah, doutora, então como é que tá ficando em média o planejamento das mulheres? 2 toxinas por ano, um preenchimento ao ano, uma estimulação de colágeno ao ano. Então, esse é o básico, pensando nas camadas da pele. Doutora, mas não é só isso, né? Não é só flacidez. Não, não é só flacidez. A gente chega agora na camada mais superficial da pele, que é essa parte externa, quando a gente fala de qualidade da pele. Quando eu falo em qualidade da pele, eu tenho que pensar na coloração, nos vasos sanguíneos, nas linhas finas, naquele craquelado, nos poros, na textura. É um mar de itens ali para a gente lembrar, na hidratação da pele. Então, quando chega ali, é o tratamento mais individualizado ainda, porque algumas mulheres vão precisar da abordagem da cor, outras vão precisar da abordagem dos poros, algumas das linhas finas são muito relevantes e a gente vai sim abordar a camada mais superficial nesse sentido. O planejamento nesse sentido ele é mais complexo, porque ele vai envolver o cuidado domiciliar, que a gente chama de home care, o cuidado em cabine, que é o que a gente faz aqui no consultório, né, com a esteticista, com a fisioterapeuta, e os tratamentos de intervenção, que é o que são feitos com o dermatologista. Então, eu vou abordar um pouquinho o que cada uma dessas profissionais pode te ajudar nessa fase do planejamento. Ah, doutora, mas eu não vou cuidar da qualidade, eu vou deixar assim mesmo, vou cuidar só da parte interna, que nem a gente conversou das outras camadas. Não faça isso. Porque não adianta você ter um rosto todo no lugar, todo firminho, todo direitinho, cheio de mancha, com a pele toda craquelada, com ruguinhas finas que vão te causar um envelhecimento aparente, você não vai conseguir passar uma maquiagem. E fora que cuidar da qualidade da pele ajuda você no cuidado com uma outra questão, que é a prevenção do câncer de pele, que se manifesta sim na camada mais externa. Então vamos lá. Primeiro passo. A gente vai pensar na pigmentação. Nós temos lasers e peelings que podem atuar na pigmentação. Aqui no consultório nós temos luz pulsada, laser key switch, tá? E temos um tratamento com a estimulação do LED associado a produtos químicos, além do peeling tradicional, tá? Então, essa combinação vai tratar muito bem a questão da pigmentação. Além disso, a gente vai pensar, eu tenho poros dilatados, mesmo no processo de envelhecimento, é normal, as mulheres vão ganhando mais preponderância de hormônio masculino em relação, não é absoluto, relativo, com o feminino, e os poros dilatam um pouquinho mais. A gente pode fazer o laser key switch associado ao carvão ativado, né, que é o famoso peeling de Hollywood, para fazer o que? Melhora dos poros. Eu posso também fazer peelings voltados para a contração dos poros, que é muito bom. Pensando na questão das linhas finas, do craquelado, o que a gente tem à disposição? A própria radiofrequência superficial vai ajudar nisso. A hidratação injetável que eu faço aqui no consultório, área dos olhos, ao redor dos lábios,
o microagulhamento, o laser ablativo do tipo Erbium, que também é uma excelente opção, tá? Eles vão tratar esse craquelado fino, essas linhas fininhas. Os fios lisos de PDO para essas linhas bem fininhas, que são esse craqueladinho superficial da pele, também vão nos ajudar, tá? Então tem bastante coisa nessa fase do planejamento. Ah, doutora, e quantas vezes por ano? Funciona da mesma maneira quando eu penso na flacidez. Eu vou avaliar o grau e a gente vai direcionar no primeiro ano um maior número de sessões para aquelas pacientes que precisam mais. Se for só o processo preventivo, a gente vai fazer isso uma vez por ano. Agora, eu tenho muitas manchas, eu vou no inverno fazer o tratamento. Eu tenho o craqueladinho, eu posso tratar no inverno e no verão? Pode, mas tem tratamentos de inverno e tem tratamentos que podem ser feitos em qualquer momento do ano. Por isso, o planejamento é essencial. Quando eu pego o nosso planejamento para montar, a gente vai começar em janeiro. Por quê? Em janeiro eu vou planejar o que eu vou fazer no meio do ano no inverno. No meio do ano eu vou tratar e vou começar o que eu preciso deixar pronto para o verão. Então, o planejamento anual, depois da gente pensar em tudo isso, avaliar todas as camadas de pele do paciente, ele vai ser montado para ser executado em um ano. Adianta vir em julho para fazer laser? Não adianta, tem que ter vindo ali no primeiro trimestre para a gente passar um preparo, preparar essa pele, fazer o tratamento home care, né, domiciliar, e chegar no inverno pronta para os tratamentos de qualidade da pele. Eu espero que tenha sido bem didático para vocês, que motive vocês a virem ao consultório e montarem esse planejamento. A gente fala assim de valores com muita naturalidade porque nós temos que entender também a realidade do meu paciente, do nosso paciente. Então, tudo isso tem seu custo, mas planejado a gente consegue se organizar para efetuar todo o planejamento num período tranquilo e que caiba dentro do teu orçamento.